fomos conhecer um pouco melhor a freguesia de Aradas, que é uma das freguesias com maior crescimento populacional, tendo conhecido uma grande taxa de investimento público que tem acompanhado as necessidades dos seus fregueses. A atual presidente da Junta de Freguesia de Aradas, Catarina Barreto, em entrevista exclusiva, falou-nos sobre os principais indicadores do crescimento da freguesia, passando também em revista os últimos anos da sua atividade política e levantou o véu sobre o seu futuro, pois estará impedida legalmente de se candidatar ao mesmo cargo em 2029. Sobre Ribao Esteves, não tem a mínima dúvida em afirmar de que foi o melhor presidente de Câmara que Aveiro teve, pela sua enorme competência e dedicação ao Conselho. Antes de nada, obrigado pela entrevista ao Aveiro TV e por nos receber aqui na sua belíssima casa, a casa de todos os aradenses, penso que é assim que se diz. É isso. Aradenses. Vamos começar por caracterizar a Catarina Barreto, é uma pessoa que está há 9 anos executivo, portanto, terceiro mandato, 9 anos, a caminho dos 9 anos, mas antes já estava no anterior mandato, entretanto também advogada, em termos políticos também já lá vamos, sempre sentiu que a sua vida passava por servir o público, numa freguesia, por exemplo? Portanto, começo por agradecer esta oportunidade. É um projeto muito interessante, desde logo porque todas as freguesias são diferentes, mas são ricas e são, sem dúvida, uma grande mais-valia conhecermos o trabalho das freguesias e, sobretudo, dos autarcas locais que se predispõem a servir a população. Dizer que sentia que ia ser presidente de junta não é de todo verdade. Portanto, a minha área de formação é o Direito, eu sou advogada de profissão, que continuo a exercer, e entrei nesta casa, que é a casa de todos os aradenses, como bem diz, no verão de 2007, como advogada da Junta. Portanto, como avançada da Junta de Freguesia. Em 2009 fui convidada para integrar o Executivo, à data liderado pelo Sr. David Paiva Martins. Voltei a integrar o Executivo nas eleições de 2013 e em 2017, sob o convite do PSD e do Presidente Ribao Esteves e alguma insistência, para ser candidata à Junta de Freguesia de Aradas, aceitei esse repto. E foi concretizado com sucesso e de facto mudou radicalmente a minha vida. Continuo a exercer a minha profissão, mas foi uma alteração profunda da vida e que tornou a minha vida muito mais rica e muito mais profunda em termos humanos e sociais do que eu era antes. Está a meio termo, embora pudesse estar a tempo inteiro, porque esta opção? Portanto, eu estou meio tempo por uma questão de opção, porque entendo que, no meu caso concreto, que devo continuar a exercer a minha profissão e que devo exercer o cargo de Presidente de Junta por paixão, não fazer disto profissão, mas fazer disto paixão e entregar-me de corpo e alma, contudo, continuar a ferir os meus rendimentos na minha profissão e na profissão para a qual estudei e à qual me dedico. E, portanto, tenho o meu tempo inteiro dividido em 2 meios tempos e tenho um meio tempo atribuído a um colega do Executivo que está no início da sua reforma e que faz um trabalho notável com o serviço externo e a quem muito agradeço, que é o Sr. Vítor Tavares, e que de facto é sem dúvida uma excelente aposta que eu fiz e tenho a certeza que é uma aposta de sucesso. Muito bem. O terceiro mandato inicia com alguma turbulência política, porque não tem a maioria. Em primeiro lugar, eu tive maioria nos 2 primeiros mandatos, agora efetivamente nesta mudança de ciclo as freguesias urbanas em geral perderam a maioria. E nós ficamos com 6 contra 3, 3, 1. E formaram a oposição, em vez de ser uma oposição construtiva, como aliás a aliança com a Aveiro soube ser na União de Freguesias da Glória e Vera Cruz, que também não teve maioria, o Partido Socialista, e a aliança soube ser parte da solução e soube vincular aqui em Aradas, fruto de quesílias antigas e de falta de visão e penso que até falta de compromisso com os eleitores aradenses. Não foi possível. Contudo, o Chega soube desvincular-se destas quesílias em que o Partido Socialista e o Movimento de Sentir Aradas, tem que se dizer que o Movimento de Sentir Aradas eram antigos militantes PSD, que foram naturalmente afastados do partido, o partido Chega soube se afastar dessas quesílias e soube pôr o superior interesse de Aradas à frente dos seus interesses particulares e o partido Chega tentado a ser leal, cooperativo e tentado a correr muito bem este acordo que firmamos e que de facto foi em prol de Aradas e não nos nossos interesses pessoais. Bom, Sr. Presidente, também em termos políticos tem alguma missão. Estalamente na política, em Aveiro, nos órgãos sociais e também está na ANAF também. Penso que não é a primeira vez que foi eleita para a ANAF, para o Conselho Geral.
tem ambições também depois que um dia não consiga mais candidatar-se, porque é o terceiro mandato e isso é o último mandato em princípio, como presidente de junta? Em termos legais, objetivamente, eu costumo dizer, há uma certeza. Em 2029, eu não sou candidata à Junta de Freguesia de Aradas. Isso é uma certeza. Isso é uma certeza absoluta e eu estou convicta que a lei não a alterará e a alterar será ainda para menos mandatos. Vamos fazer futurologia, o que é que vê daqui a... Eu não gosto de fazer futurologia. Se me dissessem, no princípio de 2017, que eu iria ser candidata a Aradas, eu diria que era mentira. Portanto, eu aceitei ser candidata a Aradas no início do dia. Portanto, eu aceitei numa quinta-feira e no domingo, no domingo já em julho, estava a ser anunciada em frente aos passos do Conselho e disse que sim ao Presidente Ribal Esteves e à Conselhia do PSD à data, numa quinta-feira ao final do dia. Portanto, eu não gosto de fazer futurologia. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu já tive uma doença grave e a doença, como é pública e, portanto, não escondo isso, e a minha mãe também teve uma doença grave de forma precoce e, portanto, as doenças graves fazem-nos ver a vida de outra forma. A vida é o que vai sucedendo e o que nós vamos fazer com a vida. Muito bem, vamos então falar aqui de Aradas. É uma freguesia que tem crescido imenso, vamos falar de mais de 1000 pessoas em poucos anos. É uma freguesia com uma densidade populacional muito elevada, porque temos aqui 10 km² apenas. Esse crescimento, uma grande parte nos seus mandatos, como é que lê estes dados? Portanto, a freguesia de Aradas foi a segunda freguesia que mais cresceu no censo. Cresceu mais de 10%, ocupou o pódio das freguesias que mais cresceram. Apenas fomos, no censo de 2021, apenas fomos ultrapassados pela União de Freguesias da Glória Vera Cruz, que cresceu 12%, e nós crescemos sensivelmente 10%. Como é que justifica esses números? Como é que eu justifico estes números? Desde logo porque somos uma freguesia muito apelativa. Somos uma freguesia que temos tido um crescimento sustentável e ainda temos capacidade para oferecer qualidade de vida. Não tivemos um crescimento desmesurado como outras freguesias, que tiveram um crescimento desmesurado e, sobretudo, de grandes aglomerados populacionais. É uma freguesia que, efetivamente, ainda consegue oferecer qualidade a quem procura e oferecer segurança. Temos também bons níveis de segurança e temos uma boa oferta de serviços públicos. Além disso, a própria freguesia em si tem ainda bastante espaço para ainda recebermos mais investimento. Temos também no nosso espaço, tivemos também neste mandato que terminou agora em 2025 o maior investimento em termos de investimento privado, com o grande centro comercial Glicínias e a sua ampliação. Portanto, somos efetivamente uma freguesia que é procurada para investimento público e também para investimento privado. Eu caracterizo Aradas como uma freguesia mista. É uma freguesia que tem uma zona muito urbana, e a zona urbana é a zona que todos conhecemos da zona do Glicínias e da zona da Universidade, e depois temos esta zona semi-urbana, que é a zona de Verde Milho e do Bom Sucesso, e depois temos uma zona mais rural, mais típica, onde as tradições ainda são mais enraizadas, que é a zona da Quinta de Picado e da nossa querida Quinta de Picado, que mantém as suas tradições bem vivas. Portanto, a nossa freguesia é uma freguesia mista, não é todo uma freguesia dormitório, porque a maioria dos nossos habitantes são pessoas relacionadas com Aradas, ou seja, nós não podemos considerar que a nossa população apenas vem aqui dormir. Porquê? Porque a nossa população anda nas nossas atividades. Quando falo nas nossas atividades, é na escola de música, é na catequese, é no rancho, é no futebol, portanto está integrada na vida da comunidade. Quando eu tomei posse em 2017, a vida associativa estava um bocado... Portanto, não estava com esta vivacidade que nós entendemos agora que temos. Efetivamente, os projetos Aradas Mais e os diversos investimentos que temos feito no plano associativo têm permitido que a vida associativa tenha crescido e que temos neste momento, podemos afirmar que temos um tecido associativo forte, vivo e que consegue dar resposta. Vamos falar aqui de alguns pontos, acessibilidades, por exemplo, o que é que há para fazer ainda? Nós temos sempre que fazer. As estradas é um trabalho que nunca acaba. Porquê? Quando eu digo que nunca acaba, nos 16 anos que me antecederam, foram intervencionadas 7 estradas. Nos meus, já vamos a caminho do 9º ano, nós já intervencionamos sensivelmente 30 estradas e, no entanto, eu ainda preciso de algumas 10 estradas intervencionadas. Isto é, as estradas, a rede viária é efetivamente um problema, é um trabalho... É porque as NTPs acabam não têm por Exatamente, todos os anos, era isso que ia dizer. Não é? Mas a rede viária é um trabalho que os autarcas
têm sempre que abraçar e faz parte do trabalho corrente. Portanto, sem dúvida, a nossa rede viária precisa de investimento, precisa de compromisso. Saúde. Saúde. Nós, neste momento, podemos dizer que temos um centro de saúde que foi inaugurado também já sob o meu mandato. Quando eu tomei posse, portanto, eu tomo posse em outubro e em dezembro o centro de saúde fecha por falta de condições. Falta de condições de higiene, falta de condições de salubridade e, portanto, temos os utentes deslocados para Aveiro. E isto, estamos a falar de dezembro de 2017. Foi a minha primeira grande guerra, foi o centro de saúde, grande guerra em sentido positivo. E foi a primeira inauguração, foi o Centro de Saúde em março de 2019. Neste momento temos um Centro de Saúde novo, portanto estamos a falar de um Centro de Saúde inaugurado em 2019, portanto é um Centro de Saúde novo. Contudo, com este crescimento da freguesia, a médio prazo teremos que pensar em ampliar o nosso Centro de Saúde. Aradas é uma freguesia segura. Aradas é uma freguesia segura. Quando fazemos as reuniões com a PSP e com os presidentes de junta, que vamos fazendo com alguma cadência, efetivamente Aradas continua a figurar nas freguesias mais seguras. Bem, Presidente, dentro de alguns meses vamos assinar um protocolo com uma germinação que está nisso a dizer cozinhada, não é? Podemos saber mais alguma coisa sobre isso ou ainda está nos segredos? Portanto, dentro de curto prazo, é uma germinação que começou a ser cozinhada, como dizem bem, na ANAFRA. Quer eu, quer o meu colega Telmo, que é o presidente da União de Freguesias da Sé, Meixeira e Santa Maria, que é a freguesia do núcleo urbano de Bragança. Conhecemos na ANAFRA, nos órgãos nacionais, e entendemos que era, sem dúvida, o caminho seria germinarmos as freguesias. Há características que vos aproximam? Aí é que, portanto, era onde eu queria chegar. Primeiro, desde logo, falamos muito de coesão territorial e há aqui esta situação de nós somos freguesia de litoral, eles são freguesia de interior. Nós temos 8.500 eleitores, eles têm 22.000 eleitores. Nós temos um orçamento de cerca de meio milhão, eles têm um orçamento de quase 2 milhões. Portanto, também isto é importante. A disparidade. Aquela ideia que nós temos que o interior, não mora lá ninguém. É importante também percebermos isto. E depois há características que nos aproximam. Desde logo, nós temos a zona nova da Universidade de Aveiro nos nossos territórios de Aradas, e também Bragança, e muito vocacionado para a tecnologia, e Bragança tem um Instituto Politécnico muito forte e muito vocacionado para a tecnologia. O que é que vai acrescentar para Aradas essas mudanças? Portanto, vai acrescentar... E Bragança, além de mais, é uma freguesia muito ativa. Vamos falar então do orçamento, quase € 500 mil. Vamos ter o quê este ano em termos de obras que vão começar? Portanto, em termos de orçamento, o €500 mil já é um orçamento relativamente normal para esta casa. Nós, neste momento, estamos a aguardar a decisão da Câmara da delegação de competências. Temos as nossas propostas apresentadas para as obras extraordinárias de delegação de competências e, portanto, não posso ainda... Posso dizer que temos propostas muito interessantes. Em qualquer dos casos, temos já uma obra concretizada, que foi a instalação. Estamos em março e já temos um projeto concretizado objetivamente e inaugurado, que é o posto de CTT dentro da Junta Freguesia de Aradas. O Presidente Ribal Esteves foi um excelente Presidente. Quem disser o contrário está notoriamente a mentir. O Presidente Ribal Esteves certamente ficará na história de Aveiro como um dos grandes Presidentes da Câmara Municipal de Aveiro. Era uma pessoa que era de um rigor extremo, era uma pessoa que exigia, mas dava, que trabalhava afincadamente, que vestia a camisola do serviço público como a causa da vida, que entendia como uma verdadeira missão e que motivava toda uma grande equipa. E na altura trabalhávamos com os 10 presidentes de junta e, portanto, e com maiorias nas 10 juntas, com maioria na Assembleia Municipal e com maioria na Câmara. E, portanto, foram sem dúvida anos muito... Eu aprendi muito. Eu disse na altura e repito que o Presidente Ribal Esteves foi a pessoa com quem eu mais gostei de trabalhar na minha vida profissional. E falo que trabalho diariamente com juízes, com procuradores, com colegas advogados, e até hoje foi a pessoa com quem eu mais gostei de trabalhar, não pelo feitio, mas pela forma assertiva e rigorosa com que o Presidente Ribal Esteves trabalhava e assumia a sua palavra e o seu compromisso. O que o Presidente Ribal Esteves assumia que fazia, fazia. E não fazendo, dava a cara, era um homem de dar a cara e de dizer isto não foi possível porque aconteceu isto. Portanto, é sem dúvida uma grande referência e que eu espero que Aveiro saiba reconhecer isto. Aliás, o mérito do Presidente Ribal Esteves está atestado agora com o cargo que o Presidente Ribal Esteves foi eleito
para ser o presidente da CCDR Centro, que é um cargo com muita importância, que muitas vezes não há essa noção, mas é um dos cargos mais importantes e, portanto, o mérito está reconhecido. Foi eleito pelos colegas autarcas que lhe reconheceram este mérito a nível de todo o centro. E segue-se Luís Souto Miranda? Luís Souto Miranda é um novo estilo. É um estilo diferente. Eu gosto muito do presidente Luís Souto Miranda em termos pessoais. Ainda não conseguimos, ainda é prematuro, porque saímos de 3 mandatos do presidente Ribal Esteves, mandatos de Ilha, que nós acompanhávamos de perto, porque Aveiro e Ilha sempre foram muito próximos, portanto é prematuro conseguirmos avaliar o trabalho do presidente Luís Souto Miranda. Luís Souto Miranda tem muita vontade de fazer, tem um estilo diferente do presidente Ribal Esteves, mas está com vontade, esteve estes primeiros meses a conhecer os dossiês, o que me parece uma medida assertiva, porque o presidente Luís Souto Miranda, como sabemos, era professor universitário, embora presidente da Assembleia Municipal, mas a vida dele era um académico e, portanto, teve a estudar os dossiês e temos, naturalmente, que dar tempo ao tempo. A Câmara Municipal de Aveiro é um grande barco, é uma capital de distrito, é uma Câmara com muitas responsabilidades, mas estou certa que o presidente Luís Souto Miranda saberá estar à altura e saberá suceder ao grande presidente Ribal Esteves, que também não é fácil suceder um grande autarca. Se eu fosse um turista, um sábado ou domingo, quisesse visitar esta freguesia, o que é que me aconselhava a visitar? Portanto, vender aradas a quem está a visitar. Desde logo, aconselhável a vir com tempo. Para quê? Para, eventualmente, começava por tomar o pequeno almoço ali na zona do Glicínias, que nós chamamos de Glicínias, depois gostando ou não de ir ao centro comercial, iria ou não ao centro comercial. Não gostando de ir ao centro comercial, que eu equaciono como possível, contudo até o próprio centro comercial é bonito de ver, é uma obra que está bonita em termos exteriores. Aconselhável a ir à Quinta de Canha, onde neste mandato fizemos o nosso grande investimento. Portanto, fizemos um parque intergeracional, muito moderno e que de facto foi um grande investimento da Junta de Freguesia, em protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Aveiro, na altura liderada pelo engenheiro Ribal Esteves, e temos um parque intergeracional, e, portanto, aconselhava a passar ali 1 hora com a família, a fazer um bocado de desporto. Espaços verdes. Depois aconselhava a ir ao nosso parque de merendas, também inaugurado em 2024, ia fazer ali um lazer, uma zona de merendas. Depois aconselhava, tendo a oportunidade, a visitar a nossa Casa das Associações, que é de homenagem ao Tóxico. Seguidamente aconselhava a vir aqui para a zona central da freguesia, digamos assim, embora aquela zona seja mais urbana, mas aconselhava a vir aqui à zona central, visitar o Largo Cássio Rosa, visitar a igreja, visitar o nosso cemitério. Pode parecer sui generis, mas efetivamente o nosso cemitério é muito bem cuidado. As pessoas são muito zelosas e muito briosas com o mesmo e têm muito cuidado com o mesmo. E depois convidava a subir e a ir à Escola Sargento Lopes Santos, ao Jardim e a ir à Casa de Música. A Casa de Música foi o maior investimento que tivemos nos últimos anos, foi um investimento de cerca de 1.200.000 euros, foi um investimento muito bem conseguido, foi um investimento com muito sucesso e que tem uns jardins espetaculares, tem uma zona envolvente e é onde, inclusivamente, este ano vamos fazer o nosso Aradas Mais, que é o nosso grande projeto, será na Casa de Música e na zona envolvente. Isto tudo faz-te num dia? Faz-te num dia. Depois convidavam a subir à zona da Quinta do Picado e a ir à zona do Caroço, que é a nossa zona verde, e preferencialmente também a levarmos a Câmara para nos ajudar a fazer ali um investimento e a visitar a Capela da Quinta Picado, que foi remodelada também recentemente com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro e que está lindíssima.